E agora nós vamos entrar nas câmaras de gás. E, gente, esse aqui é o maior campo de extermínio que já existiu na história da humanidade. Dificilmente alguém ia conseguir fugir daqui, porque além de armados, eles tinham controle total. Acho que dispensa comentários. Acho que é uma das coisas mais bizarras, chocantes que a gente já viu na vida, né? E já mostrou aqui no canal. 4h40 da manhã, estação central de Cracóvia, e nós estamos indo pegar esse trem aí para começar o nosso dia hoje. Bom dia. Bom dia, cara gente. De sono. Cara de sono, difícil acordar cedo assim, né? Mas a gente vai pegar esse trem para ir para Auschwitz, que é um lugar que, né, muita gente vem aqui para Polônia para conhecer. Então a gente vai mostrar o dia, como vai ser, contar um pouco também de como funciona essa visita, porque tem algumas informações assim meio difíceis de desvendar, né? E para vocês saberem como que faz por conta própria, sem precisar de tour ou outra coisa assim. Então o primeiro passo nosso hoje foi vir para cá. A gente pegou um Bolt, que é, eu já falei, né? Para quem não conhece, é igual o Uber. Pegou esse Bolt para vir aqui. Deu 10 minutinhos só de corrida. Aí, ó, entra aí. Então a gente está em Cracóvia agora e o trem vai sair às 5h02 da manhã e ele vai todo o caminho até esse nome aqui, ó, Auschwitz, pelo que eu li, é assim mais ou menos que pronuncia, e é basicamente Auschwitz no polonês original. Hoje em dia esse ali ficou sendo o nome oficial da cidade, como era, né, antigamente, o nome polonês. E Auschwitz com A é o nome do campo de concentração em específico, mas na época da guerra os alemães germanizaram a palavra original, o nome oficial, para Auschwitz. Bom, vocês viram aí, sempre vem alguém conferir os tickets, né? Você compra online, quando você entra na estação não tem nenhuma catraca nem nada, você só entra no trem e aí passa alguém sempre conferindo se você é a pessoa ali que comprou mesmo. E aí, gente, o valor que a gente está pagando então nesse trem aqui para ir até lá é de 16 zloty. Então é uma diferença absurda, porque se a gente fosse comprar o tal do tour lá para nós dois, a gente ia ter que pagar cerca de 80 euros, o mais barato, né? Fora taxa de site, essas coisas. Então é uma diferença muito grande. Então no site do trem aceita cartão, a gente já comprou usando nosso cartão da Nomad. Isso aí facilitou demais nossa vida para não ter que, né, vir aqui na estação, comprar pessoalmente, ter que pagar em dinheiro. Com o cartão da Nomad você consegue sacar em caixas eletrônicos também, caso precise. Uma outra facilidade de você ter o cartão é que você também não precisa ir em casa de câmbio. Em vez de ter que pegar filas, né, para trocar dinheiro, trazer montantes grandes de dinheiro para sua viagem, é só você ter saldo na sua conta. E esse é um cartão super prático, simples para abrir a conta, não tem burocracia. O IOF é melhor do que um cartão de crédito internacional que você vai ter do Brasil também. E claro, mesmo sem você estar planejando uma viagem, você pode ter o cartão da Nomad para comprar dólar e ter na sua conta. Nessa época que o dólar está subindo tanto, às vezes aí, quando ele abaixa, você pode ir lá e começar a fazer sua reserva. E para abrir a sua conta, tem aí o link na descrição e no primeiro comentário fixado, como sempre, e a gente também vai deixar aqui o nosso código, que é Voo Sem Volta. Entra no link, copia e cola o nosso código lá, e aí você vai conseguir abrir sua conta. E usando o nosso código, você ganha até 20 dólares de cashback no seu primeiro câmbio em até 15 dias de que você colocou o nosso código lá no aplicativo. Agora vamos embora, vai ser aí mais ou menos 1 hora de viagem, e a gente fez um pãozinho, tá aqui embalado, ó, num saco de pão pra gente comer, né? Ter um café da manhã até chegar lá. Bom, chegamos aqui, ó, o trem já fechou, todo mundo saiu. E como chegamos um pouco mais cedo do que esperado, estamos aqui aguardando um pouco até dar o momento da gente ir caminhar, mas ó, estamos na estação, o prédio aqui, só que tá tudo fechado, ó.
Não tá vendendo ticket. Ali tem uma máquina de café atrás, um banheiro. O Fred já pegou um cafezinho ali. Eu tomei já, né? Mas é isso, agora a gente vai esperar aí meia hora só também, né? E depois ainda tem essa caminhada de 20 e poucos minutos até chegar lá. Bom, então faltando aí meia hora para abrir. Então a gente já vai andando, né? Caminhando aqui porque vai ser aí uns 20 minutos de caminhada. Tá fazendo menos 1 grau. Como a gente tá no inverno, né? Agora já são que horas? 6 e... 7 horas. 7 horas em ponto e ainda não amanheceu, né? No inverno aqui amanhece, o sol nasce mais tarde um pouco. E tá esse clima aí bem frio. E olha aqui como estão os carros, a maioria dos carros aqui que dormiram na rua, ó. Tá tudo cheio de gelo, ó. Tudo cheio aqui no teto também, ó. Todo carro que estava estacionado aqui tá dessa forma aí. Bom, e como esse vídeo é também sobre como é ir para fazer essa visita, né? A gente tá aqui vendo que você vai passando pela cidade, né? Até tinha assim na minha mente antes de pesquisar tudo que esses campos ficavam assim bem longe, né? Mas fica colado na cidade, né? E não adianta chegar cedo igual a gente chegou. A gente deu bobeira, na verdade, de ficar uns 20 minutos ali esperando um pouco. Porque olha o jeito que já tá a fila, gente. Ó. Putz. Meu Deus, cara. Aqui vai um tempo, né? Mas ó, e tá cheio de ônibus chegando. Vários já estacionados. Então não tem jeito, cara. Se você vier nesse trem que a gente veio, que chega aqui 6, já vem direto. É melhor você já esperar, pelo menos você espera lá na frente. É que a gente não queria esperar no frio, né? Porque teve gente que falou que já esperou mais de 3 horas. Acho que não vai ser nosso caso. Acho que não tá tão grande desse tanto. Não sei. Vamos torcer. 45 minutos de fila depois, a gente conseguiu ir lá pegar o nosso ticket. Agora são 8h20 mais ou menos, né? Só vamos conseguir entrar nesse aqui, que é o campo número 1, 1 da tarde. Então, enquanto isso, a gente tem que ir pro campo número 2, né? O certo seria fazer esse primeiro, mas realmente não tem jeito. É porque ele foi criado primeiro, né? Mas como a gente não conseguiu reservar antes, porque a entrada é gratuita aqui nos 2 campos. Só porque você tem que reservar com muita antecedência. A gente achou coisa de mês, que, sei né? lá, algumas semanas antes daria, mas não, gente. Pra esse mês de dezembro todo já tá esgotado. Então talvez você tenha que reservar com, sei lá, 2 meses de antecedência, planejar mesmo. E isso que a gente não tá na alta temporada. Imagina na alta temporada, né? Deve ser bem mais cheio. Então a melhor forma é conseguir reservar, porque você não precisa chegar cedo igual a gente, você vem no horário marcado. E aí a segunda forma é fazer como a gente e todas essas outras pessoas, né? Tentar chegar o mais cedo possível, antes de abrir, para pegar a fila e conseguir agendar pelo menos para ver na parte da tarde o segundo campo. Bom, e a outra forma é vir de tour. Então tá vendo esse tanto de ônibus aí, ó? Foi pessoas que contrataram um tour. Provavelmente várias dessas pessoas na fila, né, vieram assim com esse tour, mas a gente percebeu que não compensa, porque eles simplesmente te cobram 40 euros por pessoa só para te trazer e depois levar embora, porque você tem que... isso é o mais barato, porque você tem que ficar na fila para reservar esse ticket do mesmo jeito. Então a melhor forma é pagar o trem, né, que foi bem mais barato. E igual a gente falou, o trem deve ter dado aí uns 4 euros mais ou menos. E então a diferença é muito grande, 10 vezes mais. E lá quando você vai contratar ainda tem lá escrito, o ticket de admissão não é garantia. E a gente foi, quase contratou, a gente começou a ver os reviews lá e a galera falando assim, fiquei 3 horas lá na fila esperando e o tour não me avisou que era isso. Então leia bem quando você vai contratar qualquer tour, porque pode ter essas coisas. A entrada aqui de Auschwitz é gratuita. Eles não querem que isso aqui seja algo, né, que gere montantes de dinheiro para eles. É um memorial, então é algo totalmente gratuito. Você pode vir por conta mesmo, se tiver um carro alugado, tem estacionamento aqui. Só entrar e aí o único negócio é isso. Ou você reserva ou você fica aqui esperando na fila para pegar o ingresso. E lembrando que esse ticket que a gente tem é o ticket de poder visitar, né, os 2 campos, mas sem guia. Então se você quiser com guia, que tem inglês, tem francês, alemão, em várias línguas, eu acho que não tem em português. Se tiver, tipo, muito pouco.
aí você tem que pagar, né? Aí depende de qual que você vai pegar. Se você vai pegar um guia por fora desses sites aí de turismo, ou se você vai pegar os guias dentro, tipo, do próprio lugar aqui, né? Dos campos de concentração. Ó, então de fora tem várias máquinas, né? Pra você pegar água, refrigerante, salgadinho. A gente, inclusive, pegou um café e um chocolate quente, porque tá bem frio. Lá dentro, bem aqui, ó, tem um restaurante grande comida, também, né? Tá bem grande. A gente foi lá só ver como é que era. Tá cheio de gente lá, porque lá é aquecido, tá bem gostoso. E tem comidas, mas é comida básica, assim, croissant, um pãozinho, umas frutas também. Tem café também, outras coisas. E bem aqui também eu tô vendo que tem um storage. Então, pessoal que às vezes vem com mala, alguma coisa assim, né? Uma passagem rápida ou quer guardar alguma coisa, tem um lugar aqui. Só que no site tem as dimensões da mala que pode, tá? Não, se for mala muito grande, não tem locker que cabe. Então você tem que ler isso antes. E aí, pelo que eu vi, também tem banheiro em vários lugares. E uma coisa legal é que eles oferecem o transfer gratuito entre um campo e outro. Então, esse aqui, se eu não me engano, é um ponto de ônibus. Eu acho que a mulher falou que só começava 8h45. Então, daqui a pouco. Então, a gente tem que esperar, porque entre um e outro é uma caminhadinha boa. E como você vai caminhar bastante lá dentro, né, pra conhecer, porque os campos são gigantes, é melhor você pegar esse ônibus, já que eles fornecem ele gratuitamente também. Chegou o ônibus, então. E aqui fala, ó, bem aqui, que é 8h45 primeiro e tem os outros horários. Ó. O segundo é 9 horas. O ônibus é gratuito, igual a gente falou, né? Entramos então ali na porta, o cara só confere o ticket, né? Que é o mesmo ticket que você vai ter que usar para entrar no campo de Auschwitz I. Bem ali, gente, a gente ainda vai tentar ir lá, mas eu tô vendo muita máquina trabalhando. Aquele ali é a entrada principal, né? É o portão da morte, que era chamado, que é bem onde o trilho do trem passava. Então o trem entrava ali, né? E já trazia as pessoas para dentro. Mas vamos ver se tá dando acesso lá ou se estão em reforma. Para já ambientizar, a gente tá em Auschwitz II, né? Esse campo aqui ele foi construído depois do primeiro, mas infelizmente a gente vai ter que vir nele primeiro e depois no outro, né? Por conta de horários que a gente explicou. E gente, esse aqui é o maior campo de extermínio que já existiu na história da humanidade. Mais de 1.100.000 pessoas morreram aqui onde a gente está. E hoje nós vamos andar muito por aqui. Já queria deixar um aviso também que hoje a gente vai tratar de conteúdo sensível, né? É uma história bem triste da humanidade, então pode ser que esse vídeo não seja para você. Se for o caso, tem vários vídeos aí no nosso canal, mas a gente é necessário deixar esse aviso aqui antes de começar a andar, porque a gente vai mostrar muita coisa, tem lugares que a gente vai poder entrar e contar a história, né? E vamos tentar mostrar o máximo de detalhes possíveis. E essa história, né, gente, é amplamente conhecida por todos, né? A gente estuda isso na escola, mas para dar um breve resumo, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista invadiu a Polônia e eles consideravam os judeus uma raça inferior e eles tratavam isso como o problema judeu. E depois de invadirem a Polônia, eles utilizaram a estrutura que já existia em Auschwitz I e depois construíram esse aqui que é o Auschwitz II para fazer campos de extermínio aqui, né? Começou como campos de concentração de prisioneiros e a partir de 1941 eles começaram com o que eles chamavam de a solução final, que era essa questão de exterminar os judeus e não só, né? Muitas outras pessoas morreram aqui também que não eram judeus, ciganos, homossexuais, políticos, mesmo alemães que eram contra o sistema. Então era um grande campo de concentração, mas 90% das pessoas que morreram, desses 1.100.000, eram judeus. E tudo começou, né, com eles expulsando os judeus de suas casas e, né, construindo ali mini cidades, que na época se chamavam guetos judeus, né, que a gente mostrou num vídeo lá na cidade de Cracóvia, que fica lá dentro. E aí depois de um tempo eles mandavam as pessoas de trem aqui para os campos de concentração e eles traziam essas pessoas aqui primeiramente para trabalho forçado, né, trabalho escravo. E então eles dividiam as pessoas, eles separavam os homens em mulheres e crianças de um lado e as pessoas, né, que estavam aptas a trabalhar
vinham para esses campos e as que tinham algum problema, alguma deficiência, idosos, crianças, mulheres também, grávidas, assim. Então essas pessoas não tinham nem a oportunidade de estar ali para trabalhar, né? Elas já eram mandadas direto, assim, para a morte. Uma coisa também, gente, é que a maioria das crianças morria praticamente assim que chegava, né? Não tinha utilidade para os nazistas, então já iam para as câmeras de gás. Mas aqui existiam barracas de madeira que eles pegavam crianças de 2 a 16 anos, a maioria delas gêmeos, inclusive, para fazer experimentos médicos criminosos, né? E não só crianças, várias outras pessoas sofriam com isso também. E essas construções aqui eram conhecidas como Barraca da Morte. Eram alojamentos construídos para manter as mulheres que não serviam para o trabalho, né? Então elas ficavam aqui dias esperando até o dia de morrer, sem acesso à higiene, à água, muita coisa. E essas mulheres, elas ficavam ali esperando dias, às vezes sem comida, sem água, e várias morreram mesmo antes de serem mandadas para câmaras de gás, né? E ali também, como era um espaço muito pequeno, às vezes não cabiam, né, todas as mulheres. Então algumas tinham que esperar ali de fora das barracas, às vezes, né, no frio, assim, quando tava nessa época do inverno, até conseguir, né, ter lugar para entrar. Então várias também morriam ali de fora mesmo por conta do frio. Então aqui do lado tem várias dessas construções, né, que serviam de alojamentos. Tem algumas que não podem entrar porque a estrutura hoje em dia é fraca, né, porque eles mantiveram essas construções antigas, então tem perigo, né, talvez de desmoronar, mas tem umas que estão abertas para visitação, né, para ver como que é lá dentro, como essa daqui. É bem escuro lá dentro, parece, não sei como que vai ser a visibilidade, mas dá para ter noção de como que era, né? Pelo que a gente leu, assim, não tinha luz nesses lugares mesmo, era só esse quarto escuro, sem janela, e entra bastante ar frio aqui, né? Não tem proteção, então no inverno provavelmente era muito frio, ó. E aqui dá pra gente ver como era por dentro, a questão das camas, né? Então, eram 3 andares, assim, por exemplo, e tudo na madeira, né? Pelo que a gente leu, não tinha colchão, não tinha coberta, não tinha nada, e mal tinha janela. Então, essa daqui a gente ainda consegue, né, ver que entra luz, mas, por exemplo, ó, tem algumas clarabóias, mas, ó, aqui já fica bastante escuro. Então, provavelmente não tinha iluminação, né, como lâmpadas nem nada, e não tem isolamento térmico nenhum. Então a gente tá sentindo o mesmo frio. A gente tá com frio aqui e o pessoal usava só aquela roupa de prisioneiro, então é assim muito frio. Aquele pijama fino, né? E, gente, aqui dormiam, assim, várias pessoas juntas, não é? Dividia a cama aqui 2, 3, não, era várias mesmo, assim, mais de 10 pessoas amontoadas. Então, não cabia. No chão é ainda pior, porque o isolamento térmico é zero mesmo. Então, assim, provavelmente dormia gente aqui, né? Era condições, assim, terríveis mesmo. É difícil, assim, você imaginar como é que era o sofrimento das pessoas que estavam aqui nessa época. Aqui provavelmente era o banheiro, né? Parece lavatório, ó. As pias provavelmente eram aqui. Sabonete, talvez, aqui, né? É verdade, mas é bem pequeno, né? Se você for pensar o tanto de gente. Tanto de gente que tinha aqui. E essa parte aqui parece o banheiro, né? De fazer necessidade, porque dá pra ver alguns buracos no chão. Para vocês terem uma noção, esse campo aqui ele tem mais de 1.500.000 metros quadrados. Dá cerca aí de 200 campos de futebol. E o primeiro, né, tem 500.000 metros quadrados, cerca aí de 70 campos de futebol. Então é gigante. Aqui, nesse aqui, por exemplo, tinha capacidade de 100.000 prisioneiros. E durante essa época eles matavam cerca de 6.000 pessoas por dia nas câmaras de gás. Tem lugares assim, ó, que a gente vai ver algumas ruínas. Quando os alemães perceberam que eles iam perder a guerra ou que eles podiam ser descobertos, né, o que eles estavam fazendo aqui, eles começaram a dinamitar e explodir, tentar destruir tudo que era tipo de evidência. Claro que eles não conseguiram fazer com que fosse escondido, mas muita coisa eles conseguiram destruir. Então essas partes aqui todas, ó, ficaram aí só a fundação mesmo, né? Então isso aqui tudo era algum alojamento, alguma câmara de gás ou algum escritório, qualquer coisa específica que eles tentaram destruir na época. E dentre esses prédios aqui, pessoal, tinha também lavanderia, cozinha, enfermaria,
Então, quando a gente fala, né, que haviam prisioneiros que vinham aqui para trabalhar, aí se pergunta, mas trabalhar para quê, né? Exatamente para isso, para fazer coisas para os nazistas, né? Para manter o campo de concentração funcionando. Então, por exemplo, eu vi que essas valas aqui mesmo, ó, foram os próprios prisioneiros judeus que tiveram que fazer, né? Então, eles trabalhavam e a maioria das coisas aqui, tudo foi construída pelas mãos dos judeus mesmo. Olha, bem aqui tem outra ruína e essa aqui dá para ver bem, né? Mantiveram a estrutura ainda assim, intocada, né? Tem até aqui, ó, ninguém chegar perto. Mas isso aqui é uma das coisas, né? Que eles tentaram destruir, só que era impossível, que era muito grande, não conseguiram. Aí também, quando o exército soviético conseguiu chegar até aqui, tinham 6.000 prisioneiros vivos só, né? Então sobrou gente para contar o que acontecia aqui, né? Sim. Além das provas físicas, e até também já li que algumas pessoas até na época enterraram alguns recados, algumas cartas em alguns lugares aqui que foram descobertas depois, contando também o que acontecia por aqui. Sim, e infelizmente vários desses sobreviventes, né, que o exército quando chegou aqui encontrou, morreram logo depois, principalmente assim por doenças, né, por terem ficado aqui vários dias, meses, né, sem um auxílio assim médico, sem comer direito, com doenças, com problemas, com frio. Então, infelizmente, várias pessoas não sobreviveram, mesmo que tenham sido salvas aqui do campo, né? E aí eles tentaram colocar fogo, demolir as construções, mas realmente era um campo muito grande, então não deu tempo, né? Porque eles saíram assim corridos. Como dá pra ver, né? Muitas pessoas fazem ser um guia, igual a gente tá fazendo. A maioria dos lugares tem placas explicativas, né? Sobre a história, sobre o que é cada, né, lugar, mas assim, a gente aconselha a pesquisar também antes, né? Ler alguns artigos, ver algum filme sobre também, porque mesmo que as placas deem essas informações, assim, ainda não é totalmente completa, né? Então, se você não quiser um guia, igual a gente não quis, para conseguir gravar com calma, porque às vezes com um guia é mais corrido, né? Tem como você fazer essa pesquisa prévia e também ler as placas para saber mais detalhadamente. Gente, então essa daqui era uma câmara de gás, né? Então ali tinha a escada que dava a entrada. Essa parte aqui era onde as pessoas tiravam a roupa dela, né? Para quem não sabe, os soldados falavam que os prisioneiros iam tomar banho. Eles até entregavam um pedaço de sabonete para eles acreditarem mesmo que ia ser isso. E eles falavam isso para não criar alvoroço, né? Não criar aquele desespero, assim, ou revolta, né, contra os soldados. Então eles falavam isso e os prisioneiros acreditavam, né? Porque eles não tinham como saber o que ia acontecer. Então eles tiravam a roupa e andavam até lá na frente, onde era a câmara de gás, que inclusive eu acho que é essa parte, né, que a gente viu destruída. Ali eu acho que é mais a câmara de gás e lá eram os crematórios, pelo que eu entendi. Tem um mapa ali, só que não está muito bem disposto, mas pela estrutura aqui eu acho que é mais ou menos ali, eram os crematórios mesmo. Sim, e aí essa parte era a principal que eles queriam destruir, né, e acabar com as evidências, porque eram as evidências mais fortes das atrocidades que eles cometiam aqui. E quando a gente for lá no outro campo, a gente vai entrar dentro de uma câmara de gás. As de lá eram menores, né? Mas elas sobraram, assim, algumas inteiras. E diz que dá para ver bem como é que é por dentro e por fora. E nessa época também, o pessoal fala que dava para ver a fumaça de longe e que até cinzas, né, caíam do céu como se fosse neve mesmo. E você conseguia sentir o cheiro de queimado, né, de longe, assim, na cidade. 6.000 pessoas por dia, então era um absurdo, assim, era uma fumaça provavelmente gigante. O dia inteiro. Então, pessoal, inclusive aqui nessa vila, né, em volta, né, a cidade aqui, os alemães expulsaram praticamente todo mundo, né? Então ficou a cidade fantasma aí, vazia, e o pessoal trabalhava aqui, fazia tudo aqui dentro meio que escondido mesmo. E aqui tem um outro memorial e tem várias, né? São várias placas e cada placa é uma língua diferente, ó, até lá no final.
Não tem em português, está escrito: esse lugar será sempre um grito de desespero e um lembrete para a humanidade. Aqui os nazistas assassinaram cerca de 1,5 milhão de homens, mulheres e crianças. A maioria eram judeus de vários países da Europa. Então também vale lembrar isso, que tinham judeus não só aqui na Polônia, né? Eram muitos aqui, mas tinham em vários países, França, Holanda. Tem o caso lá da Anne Frank, né? Que é muito famosa, a questão do diário dela, né? Que virou um livro. Leste europeu, né? No leste europeu tinham vários. Da própria Alemanha também. Então, assim, tinham judeus em vários países e vários deles foram trazidos para cá também. Aqui também, gente, sempre vai ter essas placas e ó, algumas têm fotos. Dessa época, poucas fotos, né? Eles conseguiram. Essa aqui, no caso, uma foto tirada pela SS mesmo, né? Pelos soldados alemães. Em 1944, e aqui, por exemplo, está mostrando as mulheres que eram da Hungria, mulheres e crianças, e elas foram selecionadas para ir direto para a câmara de gás. Então, mal chegaram e já iam para a câmara de gás direto. E bem aqui, pessoal, é o fim do trilho, né? Que a gente falou lá na frente, não sei se está dando para ver por causa da neblina, é a entrada, né? Que eles falavam que era o portão da morte. Então, o trem entrava direto aqui para dentro. A partir do momento que entrava pelos muros aqui do campo de concentração, mas ninguém saía, né? Então o trem já parava aqui, eles já faziam ali, igual a gente mostrou, quem já ia para as câmaras de gás, quem ia para os alojamentos, ficar confinado para trabalhar depois. E dá para você vir aqui, ó, pelo trilho também, se você quiser caminhar aqui. Nós vamos agora tentar chegar lá no portão principal, se estiver aberto. E uma coisa que a gente percebe é a quantidade dessas torres, ó, de vigia, né? Tem assim, uma a cada pouquíssimos metros, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Daqui tem, de lá tinha mais. Lá no final tinha outras duas também muito grandes. Então assim, era extremamente vigiado, né? Dificilmente alguém ia conseguir fugir daqui, porque além de armados, eles tinham controle total. E o pessoal que estava aqui, os judeus, os prisioneiros, eles estavam, né, já com problemas de saúde, fracos, sem comer direito, trabalhando exaustivamente, com frio. Então a possibilidade de fuga era nula. Claro que além das torres, né, e todo o armamento, ainda tinham as cercas, né, de arame farpado, e elas eram elétricas, né? Então isso também dificultava ainda mais. Era impossível fugir daqui, ó. E realmente está fechado o acesso. Eles estão reformando, fazendo alguma coisa lá na entrada principal, né? Eu já vi vários vídeos, o pessoal vai até lá, consegue filmar, mas mesmo assim dá para vocês verem. Até colocaram uma tenda, alguma coisa ali por cima, né? Mas dá para ver como era a entrada, né? Que eu falei que o trem vinha direto lá. Inclusive é um dos motivos de terem feito aqui, porque os trilhos já vinham até aqui, né? Então foi escolhido também por isso, para facilitar a chegada. E aqui ficou ainda um vagão. Acho que lá no Auschwitz 1 a gente vai ter a oportunidade de chegar perto de um para ver melhor. Mas eram vagões de trazer animais, né? Trazer cavalos. E aí eles colocavam várias pessoas, dezenas de pessoas dentro de cada vagão desse para trazer aqui para Auschwitz. E nessa rua bem aqui, gente, quem era já selecionado logo após sair do trem e que ia para as câmaras de gás, né? Já descia do trem logo aqui, ó, os trilhos, já passava toda essa rua aqui e marchava e já ia para as câmaras de gás sem nem saber, né? E aqui eles colocam algumas fotos, ó, da época também tiradas pela SS. E aí dá para ver, né, que eram mulheres e crianças marchando pelo longo dessa rua aqui toda. Gente, olha, tipo, tinha até bebê, assim, né, de colo. Criança de colo. É muito triste ver essas imagens. Porque você andando aqui, você vê esses lugares mais destruídos assim, às vezes é difícil você imaginar, né, assim, as pessoas aqui como eram. Então essas fotos eu acho que faz esse papel importante, sabe? Porque causa aquele impacto que você tem que ter sobre a história, né? E esses aqui, gente, eram os lugares que eles traziam os homens assim que chegavam também. E depois, né, começavam a fazer uma triagem. Inclusive, ó, esse aqui tinha uma lareira, né, logo aqui, e outra lá no final também. Essa estrutura aqui, gente, era um estábulo antes. E aí os nazistas adaptaram para colocar os prisioneiros, ó,
Fizeram assim também, né, as camas. E aqui cabiam 51 cavalos, mas quando eles adaptaram para colocar as pessoas, eles colocavam 400 pessoas aqui dentro desse espaço só. Esse aqui que fica do lado, ó, não tem as camas, né, já retiraram. Então dá para ter uma noção melhor do espaço aí que era utilizado como estábulo, ó. Realmente não é grande, né, para eles colocarem 400 pessoas amontoadas aqui. E é sempre bom a gente tentar passar um pouco da dimensão, né? Olha a quantidade desses, ó. Todos são iguais, né? Só os 3 primeiros aqui que ficam abertos, mas todos daqui para frente até lá no final dessa rua, todos iguais. E aqui tem esse campo que são vários que foram destruídos, mas dá para ver a mesma estrutura por causa das 2 chaminés, né? Uma na frente e outra atrás. Então aqui tudo era igualzinho, eram vários, assim, centenas de estruturas iguais a essa. Demos uma volta completa e chegamos aqui do lado de onde é a entrada, né? Só mais uma vez, só para ver mais de perto. Mas realmente, ó, tem maquinário lá, proibida a passagem aqui, então estão fazendo alguma restauração, alguma reforma aí que não permite mais ir lá. E agora a gente tem que voltar todo esse caminho. É bem longe, gente. A gente deve ter, sei lá, caminhado mais uma meia hora, 40 minutos. Que a gente saiu de lá, deu a volta toda. A gente começou lá, né? Aí fez assim. Foi pra lá tudo, deu uma volta completa. E acho que por volta aí de uns 40 minutos para chegar aqui. Mais, você acha? Ué, a gente chegou aqui 9 e já é 10 para as 11. Não, sim, eu então falo a gente essa tá caminhada. 2 horas caminhando praticamente. E aí eu pensei que ia ter uma saída aqui, acho que antigamente tinha como, isso, né? Eu acho que era bem isso. Só que agora tem que dar Mas isso, tem alguns portões ali que a gente não precisa voltar tudo exatamente. Mas agora então finalizamos esse aqui, a gente vai voltar lá para o Auschwitz I para continuar essa visita. Então agora aí 1 da tarde, vamos começar a andar aqui por Auschwitz I. Aqui logo na entrada, ó, tem uma exposição de várias fotos. Algumas fotos de como foi encontrado alguns lugares, ó, quando o exército chegou aqui. Tem até fotos, né, que mostram pessoas que infelizmente não conseguiram sobreviver até o dia da liberação. Então, e olha o tanto de neve. Muita neve. Deve ser muito frio. E até daqui tem uma foto que foi feita dias depois deles libertarem, né, os prisioneiros daqui, e fizeram, chamaram as mulheres aí para retratar como era o espaço que elas dividiam lá dentro daquelas salas que a gente visitou mais cedo. E entrando aqui, pessoal, dá para ver realmente a diferença da estrutura de um campo para o outro, né? Esse aqui foi o primeiro a ser feito. Até antes da guerra, aqui tinha uma fábrica de munições, e aí eles aproveitaram um pouco da estrutura para construir o restante, né? Logo ali a gente já vê a entrada, aí lá tem uma frase também famosa que está escrito lá: o trabalho liberta. E o que acontece, né? Muitos chegavam aqui, viam essa frase e talvez pensassem que realmente, né, iam ser colocados aí para trabalhar de forma forçada, mas em algum momento talvez conseguiriam ver sua liberdade. Mas depois que entrava daqui também, nunca saíam, né, e ficavam por aqui. E uma coisa é que essa frase, na verdade, ela é de antes da guerra, né? Ela é do governo alemão, quando ele estava promovendo campanhas contra o desemprego, né? Então usavam essa frase e depois os nazistas usurparam da frase para colocar ela aqui. E uma curiosidade é que essa não é o letreiro original. Ele foi roubado em 2009, só que conseguiram achar. E depois que acharam, colocaram aqui uma réplica para manter o original em um lugar seguro, né? Para não ter mais roubos. Dá para ver que ali, ó, o B tá de cabeça para baixo. E dizem que isso aí foi feito em protesto, porque quem fez isso aqui tudo foram judeus que trabalhavam aqui nos campos, que tinham alguma habilidade para fazer esse tipo de material. Então eles fizeram aquilo ali, um B de cabeça para baixo,
de forma de um protesto, né? Sem falar nada, colocaram ali. E uma coisa, né, gente, que percebemos é a diferença, né? Isso aqui meio que como se fosse uma cidade, uma pequena vila, né? Uns prédios bem construídos, enquanto lá no outro a gente vê muito aquelas estruturas de madeira, né? As barracas, os estábulos que foram utilizados depois, né? Então você vê uma diferença já grande na questão de arquitetura e estrutura também do local. E aqui é dividido em blocos, né? E tem esse aqui, ó, o bloco 24. E aqui dentro era um bordel da época. Então ele era utilizado pelos alemães, mas eles utilizavam ele como premiação para os judeus que ajudassem eles em alguma informação, alguma coisa. Só que na verdade isso não era um prêmio, era só um abuso psicológico te forçando a algo, te fazendo pensar que você teria algum agrado, algum prêmio, mas quando na verdade não era nada disso. E as mulheres que trabalhavam, óbvio que eram as judias, que eram também prisioneiras aqui no campo. E esse lugar funcionava como uma cidade mesmo, né, para os soldados alemães. Então aí eles tinham restaurante, tinham teatro também, cinema. Eles tinham uma vida normal aqui, enquanto os judeus sofriam, né, nos campos de concentração. E aqui na entrada desse campo também, ou saída, né, eles tocavam orquestra, tinha uma pequena orquestra que tocava para os que estavam chegando ser contabilizado e também para quem estava indo trabalhar, os prisioneiros indo trabalhar. Para facilitar, para ser uma coisa mais ordenada. Provavelmente por ser música clássica, algo que traz uma calma para o ambiente, então era tudo tática mental também. Mascarar, né? Tudo que estava por trás. Coisas para fazer de conta que está tudo bem, trazer uma calma para o ambiente para não acontecer nada contra os nazistas. E claro que sempre que a gente está citando aí como prisioneiros judeus, eles eram prisioneiros, né? Eles eram escravizados, mas eles não cometeram crime nenhum, né? Eles eram prisioneiros só por serem judeus mesmo. Nós acabamos de sair desse prédio aqui. A gente não filmou porque tinham placas falando que não podia fotografar nem filmar, então, né, obviamente a gente respeitou. Mas lá dentro tinha algumas fotos bem fortes, assim, de como era essa parte do campo de concentração, como era a divisa das pessoas, umas filas quilométricas, né, de vários judeus chegando aqui, filas separando também os homens das mulheres e crianças. E a parte mais chocante pra gente foi ver um lugar que estava cheio de cabelo das pessoas, porque pra quem não sabe, quando elas chegavam aqui elas tinham que raspar a cabeça, né, tanto homem quanto mulheres quanto crianças. Então eu não sei nem descrever a quantidade, gente, eram sacos, toneladas de cabelo. E aí é uma sala assim comprida, gigante, com um vidro. E aí você olha, você vê muito cabelo, aí você olha pro lado e continua, tem mais. Assim. E é muito chocante, assim, eu acho que uma das partes chocantes que a gente viu. Com certeza. Tinham, tipo assim, tranças inteiras, sabe, de cabelo. Então, assim, é muito forte. Só pra vocês terem uma noção, assim, mais ou menos, era uma distância, eu acho que assim, ó, de uma janela até na quarta janela aqui, ou na quinta janela aqui, ó. E aí, tipo assim, acho que a sala tinha uns 2 metros de profundidade, assim, ainda era alta. E vinha até aqui, assim, de cabelo, de tanto cabelo que tinha. Então, assim, muito. E tinha umas fotografias eles colocavam em sacos, como se fosse assim, um saco de batata, por exemplo. Imagina um saco grande daquele, então era assim, sacos e mais sacos cheios de cabelo lá dentro. E aqui, pessoal, ó, óculos. Tudo isso aqui são óculos que eram tomados deles, né, quando eles chegavam aqui. E olha isso aqui são pentes, tem algumas tesouras também, todo o material que foi encontrado, né, e isso tudo aumentou as provas contra os crimes que eles cometeram aqui. E já nessa sala aqui são próteses, então as pessoas que eram desabilitadas precisavam, né, de qualquer elemento desses aqui, eles também arrancavam. Então olha aí, era muletas, pernas, aparelhos de ajuda para andar. E aqui também uma infinidade de pratos, copos, xícaras, canecas, outras vasilhas aí no geral, ó. E além de fundo é bem alto, ó. Se brincar, isso ali deve ter 1 metro de altura. E tudo isso aí foi colocado, ó.
E esse corredor aqui é chocante também, ó. Isso tudo é sapato. Olha isso. Colocaram aqui na frente alguns. E é uma pilha. E tem dos dois lados do corredor. O que a gente falou aí dos cabelos é uma sala quase como essa. E a quantidade de sapato que tem aqui é mais ou menos a quantidade de cabelo que tem lá naquela outra sala. E essa aqui, ó, são malas do pessoal que chegava e aí eles colocavam os nomes, ó. Você pode ver que tem nomes nas malas, números, porque eles achavam que eles iam ter essas malas de volta, né? Que eles iam conseguir sair daqui e um dia eles iam conseguir essa mala de volta para pôr as coisas deles e ir embora para casa. Mas infelizmente não era isso que acontecia. E todas essas aqui, ó, ficaram dessa exposição também. E é muita coisa, gente. É cesto, mala grande. Olha só, tudo isso. Então assim, né, eu acho que dispensa comentários. Acho que é uma das coisas mais bizarras, chocantes que a gente já viu na vida, né? E já mostrou aqui no canal. Esse tipo de lugar aqui, como todo mundo sabe, né? Mas sempre é bom repetir essa mesma frase, que é um local que tem que ser mantido para que no futuro não aconteça, né? Faz só 79 anos que acabou a guerra, então é muito recente. Tem pessoas, né, vivas ainda que podem contar essa história, mas daqui 20, 30 anos já não vai ter praticamente ninguém dessa época. Então realmente é importante manter esse tipo de lugar e valorizar que as pessoas venham aqui visitar. Eu acho que é um lugar que, se você tiver uma oportunidade uma vez na vida, vale a pena vir ver de perto, porque você tem uma pequena noção da grandiosidade que foi esse massacre, esse extermínio. E assim, você vê os sapatos, os cabelos e tipo, você pensar que isso ali é só um pouco que sobrou. Imagina a quantidade total de pessoas, né? 1.100.000 pessoas só aqui. E 6 milhões de pessoas morreram no total. Então foi assim, um período muito triste da humanidade, né? E esse corredor aqui praticamente inteiro, ó, são fotos das vítimas, né? E aí tem o nome, o número que eles recebiam, né, como prisioneiro, e também quando eles chegaram e também quando eles morreram, né? Então vai ter gente aqui que você vai ver que chegaram em poucos meses ou até semanas, né? Já foi morto pelos nazistas. Alguns outros viveram aqui mais de ano. Então era bem aleatório, assim, né? E acabamos de chegar aqui nesse espaço, né, que é considerado uma praça, que era onde eles executavam várias pessoas, principalmente prisioneiros políticos, né, que eram contra a Alemanha. E ali naquela parede ao fundo era onde eles colocavam várias pessoas para serem fuziladas. Até colocaram, né, algumas flores ali também, em memória das pessoas que morreram aqui. E ó, pessoal, aqui era um lugar que ficavam separados os prédios onde ficavam os prisioneiros dos prédios dos oficiais nazistas, né? E aí tinha esses corredores aqui, ó, que faziam essa divisão, e os arame farpado novamente, né, dos dois lados, e relembrando que também era elétrica, né, as cercas aqui. Então ele era todo cercado por todos os lados. Alguns assim, ó, colocava até outras coisas extra aqui no meio para impossibilitar qualquer fuga. E uma coisa que a gente leu ali é que às vezes, se fugisse alguém, ou se na hora da contagem de prisioneiros estivesse faltando alguém, eles faziam o restante ficar por horas no tempo em pé, né? Faziam eles ficarem ali 5, 10 horas em pé, para eles aprenderem e ninguém mais fazer uma tentativa de fuga. Então era outra forma de intimidação deles. Então isso aqui é a primeira câmara de gás que os nazistas fizeram na época da guerra. Eles, como a gente disse, né, falavam para os judeus e prisioneiros em geral que eles iam tomar um banho. Eles entravam por ali, a gente vai lá já já. E todos entravam aqui, se despiam nessa primeira parte, deixavam suas roupas, os pertences, tudo aqui. E aí eles entravam
E ali dentro, tá vendo aquela chaminé? O oficial da SS subia ali e jogava cristais de Zyklon B, ou em inglês Zyklon B. E esses cristais, quando ele entra em contato com o ar e ele esquenta, ele vira gás. Então era aí que vinha o gás da câmara de gás que matava eles em 10 a 20 minutos. Essas marcas pretas que vocês estão vendo na parede são marcas de cinza, né, e queimado, porque aí além de ser a câmara, né, de gás, eles também queimavam os corpos e por isso que a parede ficou assim, né? Então ela toda em volta tá nesse tom de preto, assim. E agora nós vamos entrar nas câmaras de gás que os nazistas utilizavam na época do Holocausto. Ó como é que era, gente. Essa aqui provavelmente é a parte onde eles, né, eu falei, se despiam, tiravam as roupas, aí esperavam para entrar na câmara mesmo, né? Isso aqui, gente, antigamente, antes da guerra, era um bunker, né? Ou seja, um abrigo subterrâneo. Depois, também um crematório. E, por fim, foi adaptado para ser a primeira câmara de gás, que depois foi replicada, né? Várias vezes. E o crematório continuou sendo utilizado para eles darem fim nos corpos dos judeus que eram mortos aqui. Aqui a gente até vê, ó. Tá um pouco escuro, mas espero que esteja dando para ver. Dá para ver que é uma fornalha, né, de crematório. Então colocavam os corpos aqui depois. E olha como é o teto aqui, gente, também. Todo preto, né? Tanta fumaça. Todas as paredes também. Tem algumas paredes com arranhados que o pessoal fala que quando, né, começava a cair o gás, quem estava preso aqui e sabia que ia morrer começava a se desesperar e aí arranhava as paredes também. E essa foi a primeira câmara de gás, mas os soldados eles já fizeram experimentos antes, né, da câmara em porões dos prédios que a gente passou. Então eles começaram esses experimentos lá para depois começarem a construir essas câmaras para comportar mais gente, porque antigamente eles, né, matavam as pessoas fuziladas e aí isso demandava tempo, era mais caro também. Então essa foi a forma que eles encontraram para ser mais rápido o extermínio. Pessoal, então a gente finalizou a visita ali, vocês viram como foi. Agora já são 3 horas da tarde, então a gente entrou 1 hora aqui nesse campo, né, no Auschwitz I. Ficamos aí 2 horas e dá para ficar mais até, né? Tem muita coisa assim que você pode ver com bastante calma mesmo. Parar para ler todas as placas, né, e olhar tudo com detalhes, e realmente fica aí horas e horas, tanto no primeiro quanto no segundo, né? Exatamente. O segundo que a gente foi, primeiro no caso, ele é muito grande, então a gente conheceu ele quase todo, a gente ficou quase 3 horas lá dentro, né? Tem bastante coisa pra ver. E assim, é uma visita bem difícil, né? É uma história assim muito triste. Igual o Fred falou, a gente estuda sobre, né? A gente lê muito quando a gente tá na escola, mas é muito diferente você estar presencial no lugar, né? O lugar tem aquela energia também, né, diferente assim, é aquela energia pesada, e você vê as fotos de como era, vê realmente tudo que aconteceu com eles, imagina, né, e muitos detalhes, porque tem coisas que eu não lembrava, assim, então você lê as placas e vê tudo, né, que aconteceu com eles. A gente nem falou tudo aqui, porque também acho que ia ser muito forte descrever algumas coisas. É muito difícil, assim, sabe? A gente fica realmente se sentindo mal, né? E assim, a gente desde sempre tem muita referência de estudar, de ver documentários e ver filmes. Então você já viu filmes sobre, sabe, né, de como era horrível aqui os campos de concentração. E aí você tá andando ali no meio, realmente dá esse sentimento, né? Vale até a indicação, a gente já falou da lista de Schindler, né, no outro vídeo, mas para quem ainda não viu, reforço aqui o pedido para que vejam. É um filme assim, um dos melhores mesmo sobre o tema. Tem também O Pianista, que é um filme, né, muito famoso também, sobre essa questão do Holocausto e, né, de toda a época da guerra. E tem um filme que ele é muito utilizado, apesar de que hoje em dia existe bastante críticas
quanto a ele minimizar os fatos e humanizar demais os nazistas, que é O Menino do Pijama Listrado. É um filme drama sobre o assunto, porém hoje em dia ele é revisado também com muita crítica nessas questões aí que eu levantei. E além disso, outro que também é criticado, mas muito elogiado em outra parte, é o Jojo Rabbit, que no caso dele é uma sátira. Então ele é feito realmente para fazer uma questão de humor sobre o tema, se é possível. Quem não assistiu, assista, tire suas próprias conclusões, mas são 4 filmes de vertentes totalmente diferentes que tratam sobre esse assunto. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da forma, né, como a gente trouxe as informações, de como a gente tratou esse assunto, né, é um formato mais sério, diferente do que a gente está acostumado, mas também é um tema sério, que precisa ser falado com seriedade, né, e claro, deixar um muito obrigado também para quem assistiu o vídeo até o final. E os próximos vídeos a gente continua andando aqui pela Polônia, a gente vai conhecer outras áreas também, né? Outras cidades. É isso, gente, agora já vai anoitecer, a gente ainda tem que pegar um trem de 1 hora para voltar lá para Cracóvia. Né? Só uma coisa, né? A gente tá desde as 5 da manhã nessa função e a gente andou 13 quilômetros ao todo hoje. Então, se você vier fazer esse passeio, aconselho você, se estiver no inverno, né, estar bem aquecido, que é o que a gente fez, então o frio hoje não foi um problema. E ter sapatos confortáveis, porque isso aí vai fazer uma grande diferença, porque você anda muito nesse passeio aqui. Então valeu, pessoal, deixa aí nos comentários, por favor. Até o próximo vídeo.